Bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham dormido bem, que tenham passado bem de ontem para hoje, que tenham assistido o devocional de ontem, né? Hoje o nosso tema é maravilhoso. É incrível mesmo. Você não está sozinho. Se você está se sentindo sozinho, você não está. Ontem eu li uma frase de uma irmã que disse que está se sentindo abandonada, perdida, sozinha no caminho, né? Nós não estamos assim. Não estamos assim. As circunstâncias, diante das circunstâncias, parece que seja dessa forma, mas não é. Quando Jesus morreu, os discípulos se sentiram assim também. Eles se sentiram perdidos, se sentiram assim. E agora? O nosso mestre morreu. Estamos sozinhos, estamos perdidos. Aí Pedro fala assim, eu vou pescar. Pedro, ele tinha uma voz ativa no meio dos seus irmãos. E ele foi pescar e os demais também foram, juntamente com ele. Mas Deus tinha chamado eles para ser pescador de vidas e não de peixe mesmo. E aí o que acontece? O amor de Deus é tão incrível, tão maravilhoso, que Jesus aparece para eles. E aí Jesus começa a confortar o coração deles e aparecer para cada um, né? Porque Ele nos ama e Ele não nos quer consternados, Ele não nos quer parados, desanimados diante das circunstâncias. Nós não estamos sozinhos, o bom Deus está conosco. O Mestre que ressuscitou ao terceiro dia está conosco. Ele continua no barco. Não estamos sozinhos. Amém? Quero fazer com vocês a leitura de 2 Timóteo 4, bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo. E aí a gente adentra no tema. É a nossa leitura de hoje, 2 Timóteo 4, que diz assim, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso.
quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onésiforo. Erasmo ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia, todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava em um calabouço. Ele estava preso, né? Ele estava preso, aguardando o dia da sua morte, né? E era desse jeito aqui, ó, que ele sentia. Ele sabia que ia morrer, mas ele falou: olha, eu tô bem, tá tudo bem, viu? Nós não estamos sozinhos, tá? Ele sabia que estava com Jesus, que tinha a companhia de Jesus, mas fisicamente ele estava fazendo a obra sozinho. No reino humano, ele estava preso sozinho. No reino espiritual, ele tinha milhares de anjos ao seu lado, ele tinha o próprio Jesus ao seu lado, né? E assim nós também, por mais que nos sintamos sozinhos, Jesus está ao nosso lado. Vamos ficar sensíveis para sentir a sua presença. Amém? Então vamos lá. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Em meio a uma sociedade em que diariamente somos impactados com notícias lamentáveis, na qual atos de crueldade e barbaridade são cometidos, começamos a perder a esperança na humanidade. Por isso, passamos a viver desconfiados de todos ao nosso redor, acreditando que o tempo inteiro estamos cercados de inimigos e sozinhos nessa luta. Você já se sentiu assim? O tempo todo você se sentir que todos estão tramando contra você? Até os que te amam, até os da própria casa, você está sempre com esse pensamento que eles estão te perseguindo ou tramando contra você? Não sinta isso, tá? Você não está sozinho, você tem muitas pessoas ao seu lado que ama você e que está lutando por você e não contra você. Você precisa de esperança para resistir ao ceticismo em relação à humanidade. Muitas vezes achamos que não tem mais jeito para os nossos dilemas e entregamos os pontos. Foi o que Pedro fez, né? Mas Jesus não deixou. E Paulo foi bem diferente. Por mais que a situação mostrava tudo o contrário, ele não entregou os pontos. Então vamos seguir o exemplo de Paulo, tá? Como diz o irmão
nosso irmão José aqui da nossa igreja. Vamos dar um tapa na cara do diabo diante das circunstâncias ruins e mostrar que estamos de pé. Amém? Mesmo que o ceticismo e a falta de fé batam a porta do seu coração, não dê ouvidos a eles. Resista e vença com fé. Porque o tempo é de fé e com Jesus os nossos melhores anos ainda estão por vir. Não acredite no caos ou que se esgotaram as possibilidades, mas tenha fé que virá um tempo de esclarecimento à sua vida, quando a intimidade com Deus Pai lhe dará uma nova e ampla visão. A intimidade com Deus Pai é que fará isso, é que te vai abrir a sua visão. Se você não manter a adoração e a intimidade com Deus, aí sim permanece de olhos vendados, permanece triste, permanece perdido. Mas é a intimidade, é a comunhão com Deus que vai iluminar o seu caminho. Uma grande colheita está por vir e os dias ruins serão somente uma recordação de algo que ficou para trás. Nunca se esqueça de que você precisa de esperança para resistir e de fé para manter-se firme. Resista com bravura os dias ruins, seja qual for o problema. A dificuldade financeira, a instabilidade emocional, que é o que a nossa igreja está vivendo nesse exato momento, instabilidade emocional. Precisamos resistir isso. Os problemas no relacionamento, o diagnóstico contrário, alguém dependente de um vício ou um momento difícil de transição no trabalho, ou a perca do nosso amado, da nossa amada. Você não enfrentará isso sozinho. O Senhor está com você. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uns aos outros e temos o grande Mestre, Jesus. A nossa fé deve ser depositada somente em Jesus. Não podemos depositar a nossa fé no homem, pois o homem se vai. Ele pode ir vivo ou pode ir quando é chamado. Então a nossa fé tem que estar firmada em Deus, somente em Deus. Sabendo disso, você vai entender que não está só. Amém? Glória a Deus. O nosso tema de hoje, a nossa palavra-chave de hoje é fidelidade. Se você assistiu esse vídeo até agora, escreva nos comentários fidelidade. Aí eu vou saber que você assistiu até o final. E a nossa frase de hoje: não pare por causa das circunstâncias. Prossiga, porque Deus está com você. Amém? Deus está conosco. Vamos orar? Agradecer por saber que Deus está conosco? Paizinho querido, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu amor, seu cuidado. Obrigada pelo consolo. Obrigada porque o Senhor tem nos consolado, Pai. O Senhor tem nos mostrado o propósito de tudo que o Senhor tem permitido acontecer em nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada por fazer parte dessa grande família que vai morar no céu. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. E nessa manhã eu quero abençoar os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, aqueles que estão com o coração dolorido, que estão com o coração magoado, que estão se sentindo chateados, Pai. Aqueles que estão, Senhor, passando por todas as dificuldades que foram mencionadas na palavra, Senhor.
Que o Senhor venha torná-los sensíveis para sentir a sua presença, para saber que não estão só, Pai. Abra os olhos, traga luz ao entendimento de cada um, Senhor, para ver a multidão de pessoas, Pai. Para ver os 7.000 que não se renderam, Senhor. Para ver que maior é o exército que está conosco do que o que está no mundo, Pai. Aqueles que estão se sentindo desesperançados, Deus, renova as forças, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Aqueles que estão pensando em parar, em largar, Senhor, meu Deus, o compromisso, largar, Senhor, o ministério, o chamado, o propósito. Que o Senhor venha dar clareza de propósito para eles. Traga luz ao entendimento e que nós possamos romper firmes nessa caminhada até chegar nos céus. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, te adoramos, te exaltamos para a sua glória, Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.